Gente, estamos aqui com muita alegria para conversarmos um pouco sobre o uso da internet, do mundo digital, nesse século XXI. Eu sou a Célia, sou a diretora de projetos e fundadora da Escola Brasinha e do Colégio Leão Campinas. Nós estamos aqui com algumas mães, uma advogada que falará também sobre os perigos da internet. A minha fala vai ser um pouco mais sobre a filosofia do colégio e agora elas vão se apresentar. Fique à vontade. Obrigada pelo convite. Olá, meu nome é Carolina De Filipe, eu sou advogada criminalista há quase 18 anos e sou mestre em educação. Então, há bastante tempo venho reunindo a questão da advocacia criminal e da educação para falar sobre perigos online para crianças e adolescentes. Eu sou a Poli Pinheiro, sou mãe do Miguel, de 9 anos, mãe do Murilo, de 5 anos, tenho uma enteada de 18 anos, então um verdadeiro boom aí de desafio para entender para cada idade sobre o uso da internet. Estou ansiosa para fazer perguntas. Meu nome é Ana Lígia, sou mãe da Maria Eduarda, ela tem 13 anos e ela estuda no 8º ano B. Também estou bem ansiosa pelas perguntas. Meu nome é Tiara, sou gestora educacional aqui da Escola Brasinha e do Colégio Lyon e sou mãe da Luara, de 12 anos. Eu sou a Karina, sou diretora da Brasinha, da Educação Infantil e do Berçário. Olá, meu nome é Simone, sou diretora pedagógica do Colégio Lyon e sou mãe do Luizinho. Também sou mãe, que né? Também é super inteirado. Também sou mãe, né? Sou mãe da Luísa, de 3 aninhos. Como todos sabem, a Escola Brasinha e o Colégio Leão Campinas trabalham com uma filosofia humanista. Nós sabemos a importância das emoções no aprendizado. Uma criança verdadeiramente educada, um ser humano verdadeiramente educado, ele é afetuoso. É o afeto que nos dá o valor de uma educação. É a afetividade que é a alma, é o amor na família, é o amor entre os colegas. Isso a gente não abre mão. Todos nós precisamos nos sentir amados, aceitos e ouvidos. Não importa a idade que tenhamos. Então é essa a meta. Não só os alunos serem ouvidos, mas os professores, os outros funcionários da escola. A importância de um ambiente humano está no equilíbrio entre as pessoas. É aí que está a felicidade, é aí que está a essência da educação, na amorosidade. Agora eu estou pronta para as perguntas. Célia, fala para nós um pouquinho como que são transmitidos os valores para as nossas crianças. Então, gente, o caráter do ser humano, ele é formado através dos valores. O que são valores? Valores são pequenos atos que você tem no seu dia a dia com a sua família. Os valores, a maior parte dele é passado pela família. Por exemplo, eu toco o telefone e eu falo assim, avisa que eu não estou. Você já está ensinando a criança a mentir. Né? E às vezes a gente fala, né? Não quero falar, a gente não percebe que a criança ela não aprende pela palavra, ela aprende através da ação, ela aprende através da sua ação. Então isso é um ponto que eu foco bastante. Olha os nossos exemplos. Se eu trato diferente um rico de um pobre, se eu trato diferente as pessoas pela raça, pela credo, pela classe social, essa criança está me observando, a criança é uma esponja. Então o que acontece? Ela vai na escola repetir esse procedimento de tratar diferente, ou menos favorecido, ou da cor diferente. Então a criança é uma esponja. E aí nós temos que estar muito atentos aos nossos exemplos. Os princípios são imutáveis. Princípio é assim, não matar, não roubar. Agora, os valores, eles podem ser mudados de família, eles podem ser mudados de geração para geração, porque a gente vai melhorando a cada geração. Nós melhoramos, é essa a finalidade. Nós somos seres em evolução. Então, o que o meu pai fazia, que eu achava errado, nessa geração eu já não estou fazendo.
E o meu filho também, alguma coisa que eu fiz, que marcou, ele também vai deixar de fazer. É isso que melhora as pessoas e é isso que melhora o mundo. Quando a gente é capaz de mudar a si mesmo, a gente é capaz de mudar as coisas. Quem não muda a si mesmo não muda nada. Certo? Toda aprendizagem deve oferecer à criança o prazer imediato? É uma questão bem interessante, porque nós também agora, com esse mundo online e offline, nós estamos achando muito mais interessante, muitas vezes, ficar no online. Né? Porque tudo quanto é joguinho, você acerta, aquilo te dá uma motivação, te dá uma serotonina, e você fica entusiasmado. É óbvio que a criança vai sentir muito mais prazer aprendendo através de jogos, mas nem sempre a aprendizagem pode ser prazerosa de imediato. Por exemplo, eu quero ser uma nadadora de ponta. Eu não vou ganhar uma medalha na primeira competição, nem na segunda, nem na terceira. Então o prazer não é imediato. O prazer é a longo prazo. E o prazer acontece com a conquista e não com o ato. Então isso é muito importante. Nós estarmos preparados a trabalhar com a criança, que nem tudo que é prazeroso é importante, porque tem coisas importantes que você tem que aprender através do seu próprio esforço. E aí começam as birras, né? E a gente cede. Porque eles vão fazer birra. É teimosia, porque eu vou sair, porque todo mundo vai. Né? A criança, o adolescente vai nos confrontar com isso. Você não é todo mundo. Então, o que tem que manter? O equilíbrio. Aí é difícil, gente. É muito difícil. Eu não vou falar para vocês que é fácil, não. Eu tive filhos, tenho netos. É muito difícil você manter a harmonia, o equilíbrio e dizer o não. Mas é necessário. Para o bem dessa criança, é necessário. Então, nem tudo vai ser prazeroso, mas quando a gente conquista, o prazer vai ser bem maior do que o prazer imediato do joguinho. E o professor, ele continua como personagem central da aprendizagem? Não deveria. Ainda podemos ter alguns professores que se acham detentores do saber. Isso é coisa antiga, nós estamos no século XXI. Primeiro, nós temos que perder essa ideia de que o aluno, ele não aprende sozinho, ele aprende sozinho. Nós todos somos autodidatas, é só aprendermos a pesquisar em fontes confiáveis. Para que o professor é importante? Para mediador. Ele tem que mediar várias situações dentro de um grupo. Uma classe, às vezes, um terceiro ano é completamente diferente do outro. É isso que o professor tem que saber, tem que ele ter o feeling, ele tem que ter a percepção de que aquele aluno precisa de ajuda naquela hora, de que aquele grupo precisa de ajuda na outra hora. Eu tenho visto aqui no colégio muitas aulas invertidas e eu tenho saído muito feliz, porque a professora de inglês outro dia estava me mostrando uma aula, a Maria Alice, e ela fala assim, eles estavam fazendo uma aula invertida e eles trouxeram, ela deu o tema que ia ser trabalhado e eles trazem e usam, porque todas as salas possuem, estão todas digitalizadas, tem todos os equipamentos necessários, o colégio todo. Então, eles apresentaram de uma maneira que ela foi surpreendente para ela, que é uma professora há anos e anos excelente de inglês, a maneira como eles trouxeram o assunto. Ela só foi uma mediadora. Ela entrava quando necessário, para provocar um que não estava falando. Essa provocação o professor tem que fazer. E professor é modelo, gente. Professor é modelo. Se 80% dos nossos hábitos adquirimos em casa, os outros 20% nós somos adquiridos na escola. O professor é exemplo de vida. São eles que nos motivam. Às vezes é um avô que nos motiva, mas sempre temos um professor predileto, né? E cada um tem o seu. E que vai levar para o resto da vida, gente. Para o resto da vida a gente vai ter essa lembrança prazerosa de ter sido aluna desse professor. Ensino híbrido é uma palavra agora que está saindo muito em moda, que a gente está praticando. Na realidade, tudo agora é tudo muito novo para nós. E para as famílias também, porque eles nasceram nativos digitais. Eles são nativos, nós somos imigrantes, nós chegamos. Eles não, a cabeça deles já é diferente. O cérebro deles já trabalha de uma outra forma. Né?
Então a gente fica pensando, como que pode ser um ensino híbrido? É aquilo que eu falei, o professor sugere um assunto. Aí a criança vem com aquele assunto, aí entra na discussão com os demais. Aí eu já estou entrando na onde? Na parte humana. Aí eu pego a parte filosófica, aí eu pego a parte artística. Esse ano eu estou muito feliz que as embaixadas participaram, porque eu mandei uma carta falando que eu ia fazer o projeto, e os países mais ricos mandaram muito material. Rússia, China, Japão. E o projeto faz essa ligação com o mundo. Então, a hora que você trabalha com o seu aluno como um mediador, você consegue fazer ele se sentir pertencendo ao mundo. E o senso de pertencimento é importante. Quando você tem um filho que você fala, a sua função é pôr o prato na mesa, ele pode chorar na primeira semana, na segunda, depois ele vai se sentir importante, é a função dele. Ele tem uma função na família. Todos nós temos que nos sentir, que temos pertencimento, que pertencemos a uma família, que pertencemos a uma escola, que pertencemos a um grupo de amigos, porque isso nos dá autoestima, isso nos faz sentir valorizados. Vocês já pensaram num mundo sem paredes, numa casa sem paredes? Porque você está aqui, você pode estar conversando com outra pessoa lá, você pode estar pesquisando. Então, essa história de sala de aula, de escola fixa, ficou no século XX, nós estamos no século XXI. Agora nós mudamos toda a cantina. Só a alegria dessas crianças não tem preço. Sabe, a alegria, eles estão se achando maravilhosos, eles estão vendo que nós estamos dando valor para eles através da comida sempre feita com carinho. O que mudou? O ambiente físico. A escola hoje tem que ser repensada. A escola tem que ser repensada. Tem que ter mais estímulo visual. A criança de hoje aprende muito mais também visualmente. Porque ele vê a imagem, ele vê o coração em 3D batendo. Quanta coisa boa a internet nos proporciona. Quantas? Infelizmente, muitas coisas não estão dando certo. Primeiro, que é coisa muito nova para nós. Segundo, o exemplo nosso. A gente tem que se policiar. Quanto tempo eu fico online, quanto tempo eu fico offline. Porque a vida é online. Mas quando a gente equilibra a vida offline da vida online e entra uma certa idade que eles iniciam e pedem o celular, qual seria a idade certa dos pais cederem e oferecerem o celular, como uma primeira pergunta? E qual que é esse tempo limite? Porque eu li alguma coisa sobre cérebro, desenvolvimento, sobre a tela, o visual. Então, como que começa daí essa distinção entre entregar o celular, o tempo de uso, os limites dos pais? Primeiro, eu acho assim, se você perguntar para mim, Célia, que idade você daria? Eu vejo bebê vindo já com o celular, bebê de colo, que tem aquele que já vai, não olha a rua, ele não vai ter senso de direção. Como é que você aprende senso de direção? Vindo para a escola. Mesmo a gente, o que a gente perde de coisa boa na rua, assim, de você estar olhando, estar cumprimentando? A maturidade de cada um é diferente. Vou começar com a maturidade. Outro dia meu marido ficou bravo e falou assim, Célia, para que serve aquele espelho lá do lado? Eu ficava olhando assim para ver se dava para eu entrar. Indo para o shopping, tem uma rua assim, na hora que você chega lá, você tem que entrar. E ele falou, para que serve aquele espelho? Eu falei, não sei, nunca ninguém me explicou. Porque eu não sou uma pessoa observadora. Ele falou, é para você não ficar virando o pescoço. Se você olhar lá, você vai ver. Eu falei, eu tenho quantos anos? 68. Olha, 68 anos. Eu nunca sabia para que servia aquele espelho do outro lado, gente. Então, essa questão da maturidade é muito importante. Depende da maturidade. E maturidade é neurológica, é de vida. A maturidade é uma série de fatores que nos dá. São as experiências que nós temos. É o cérebro, mas eu aconselho que antes dos 12, 13 anos, de jeito nenhum. Agora eu estou com a doutora aqui que ela vai falar. Mas mesmo assim tem que ser monitorado. Agora eu vou passar para ela, porque agora ela vai falar. Respondendo especificamente essa pergunta, né? A idade para se ter um celular, existe até uma resposta mais objetiva para isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, que todos os brinquedos, por uma determinação do Inmetro, tem que ter nas caixas, né, etiquetas dizendo qual é a idade recomendada daquele brinquedo.
Então, que não serve para crianças pequenas, é de tantos a tantos anos, isso é determinado pelo IMEC. E se a gente pegar qualquer celular, de qualquer marca, de qualquer valor, e colocar a caixa do avesso, o aparelho do avesso, não tem essa etiqueta no IMEC. Não tem, porque celular não é brinquedo. E não sendo brinquedo, não pode estar na mão de criança. Então, que os pais muitas vezes deem o celular para a criança assistir um vídeo, jogar um pouquinho, isso, claro, acontece, é o mundo de hoje, né? Mas para ela ter um celular para chamar de seu, só depois dos 12 anos. Porque aos 12 anos as nossas crianças se tornam adolescentes para ler, né? E aí, então, elas podem ter algo que as conectem com o mundo. Mas lembrando que, embora o celular possa estar na mão, né, aos 12 anos, as redes sociais têm idades exatas nos seus contratos. E a maioria delas, as mais famosas, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, a idade contratual é de 13 anos. Né? O WhatsApp, inclusive na Europa, a idade é de 16 anos. Mas o contrato para a América do Sul ficou em 13 anos. Então, existe uma idade em contrato para que essas crianças entrem nas redes sociais. E se o pai permite que elas entrem sem fazer o cadastro, é uma escolha do pai que vai assumir as consequências. Mas se os pais permitem que as crianças mintam para fazer o cadastro, mintam a idade, porque algumas redes exigem cadastro, além disso ser crime, né, de falsa identidade, entra um pouco no que a Célia estava dizendo do exemplo. Porque o que você está passando para o seu filho? Olha, filho, se você quer uma coisa que é proibido, pode mentir para conseguir. Né? Pode dizer lá no Spotify que você tem 18 anos, pode dizer no Facebook que você tem 14, porque você quer. E depois vai ficar difícil cobrar uma posição diferente, né, em outras situações. Né? Mas quando a gente olha o celular hoje, acima da rede social, que acho que ele entra aí nessa faixa etária de lei, eu vejo cada vez mais a necessidade dos meus filhos quererem usar o meu celular para acessar os joguinhos, para ter algum cursinho ali online de inglês que um dos meus filhos usam, ou para olhar o YouTube, que tem essa diferenciação do YouTube Kids. E com essa fase precoce, né, que cada vez antes, porque olhando uma filha de 18, olhando um filho de 9, olhando o de 5, o de 5 já não tem a mesma infância que a de 19 teve. O de 9, ele já se sente num direito, e o de 5, espelhado no de 8, já quer ter o mesmo direito que ele. E dentro da casa começa aquele conflito interno da onde que estão os reais limites. Talvez não tanto para a rede social, mas de tempo de uso, de como usar, de como dizer, de como ser firme, entrar ou não entrar no WhatsApp, aonde está o limite, por exemplo, da de 18, de invadir essa privacidade e saber se ela está tomando uma postura, onde está como pai, né, os meus direitos de educação versus os direitos de lei. De privacidade. Sim. Até, né? Uma questão importante é que, assim, para essa geração dos nativos digitais, né, não existe vida online e offline. Isso é uma coisa nossa, de imigrante. Eles vivem online, ponto. A vida é online, né? Tanto que eles conversam entre eles, um do lado do outro, pelo WhatsApp, né? Então, a vida acontece para eles online, eles não têm essa distinção. Como nós nascemos num mundo analógico, a gente separa bem o analógico, mas as nossas crianças hoje, né, perguntam assim, como você conectava na internet sem celular? Não tinha internet. Isso é uma coisa inconcebível para eles. E muito tempo nem celular, né? Isso, mas não ter internet, a internet para eles é o ar que eles respiram. Né? A Célia falou das necessidades de segurança, de pertencimento, né, lá da pirâmide de Maslow, e a gente fala que a nova pirâmide de Maslow é bateria, Wi-Fi,
necessidades fisiológicas e assim por cima, e assim segue, né? Mas em relação aos limites, né, e a questão da privacidade deles, eu também vejo isso assim de forma clara no seguinte sentido: se o adolescente tem 18, ele já é responsável por ele mesmo, teoricamente, né? Porque ele é maior de idade. Mas vamos falar do 17, 11 meses para baixo, né? Esse adolescente, essa criança, não tem direito à privacidade em atos que gerem consequências jurídicas. Então, eu brinco com eles. Hoje de manhã eu estava falando com o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu falo para eles assim: vocês têm direito à privacidade? Claro que tem, ó. Privacidade para dormir, para comer, para trocar de roupa, para tomar banho. Olha quanta privacidade, né? Sim. Agora, essas coisas não geram consequências jurídicas. No momento em que o seu ato gera consequência jurídica, eu não posso te dar privacidade, porque a lei é claríssima que os pais são responsáveis por cuidado, proteção e vigilância. E os pais respondem por tudo que os filhos fizerem. Tudo, né? E respondem financeiramente, respondem indenizando, respondem sendo processados. Então, eu não posso te deixar livre para uma conduta que eu vou ser responsável, né? Então, os pais têm que monitorar absolutamente de perto as conversas, as participações em redes sociais. Isso não é invasão de privacidade, isso é o dever de vigilância. E isso é uma questão que eu ia apresentar, porque hoje eu tenho um aplicativo no celular da Maria Eduarda, que do meu celular eu consigo monitorar, não tudo que ela faz no celular, mas eu consigo monitorar o tempo gasto em todos os aplicativos. Eu consigo bloquear os aplicativos, desbloquear, eu consigo limitar tempo de uso do celular. Então, assim, várias coisas a gente fez em função de atrapalhar algumas questões escolares. Estava vendo, aí ela olhava, estava 5 horas no YouTube. Como que alguém consegue ficar 5 horas no YouTube, entendeu? Se for para ouvir música, tá, mas será que é só... Então, assim, e aí ela nunca me questionou, ela nunca falou assim: mãe, mas precisa mesmo disso? Ela sabe. Pra gente, assim, isso é super tranquilo. Mas eu já ofereci esse conselho para outras mães que falam assim: mas eu não sei se meu filho vai gostar que eu instale esse aplicativo no celular dele. Então, assim, eu vejo como uma necessidade, porque a gente precisa se apropriar de todas as informações que estão acontecendo com eles. E é bem, agora você me tranquilizou, não tem essa de será que ele vai gostar? Se ele comprou e paga o plano de internet, trabalha, não, né? Então, além disso isso também, não é né? responsável pelas suas atitudes, né? Então, esse monitoramento, ele é fundamental, ele é essencial. Sim. E o que eu vejo às vezes é que os pais nem sempre têm o alcance dessa exposição. Então, eu costumo falar para os pais assim, que hoje 3 bilhões de pessoas estão conectadas à internet, né? Metade da população mundial. Então, quando nós nos conectamos, nós não estamos na segurança do nosso quarto, na proteção da nossa casa, na proteção da escola. Nós estamos numa rua com outras 3 bilhões de pessoas. E o que é adequado fazer nessa rua? Como você deixaria o seu filho nessa rua? Então eu costumo provocar os pais dizendo assim: a gente não deixa os nossos filhos irem na padaria da esquina sozinhos, não é verdade? Porque a gente morre de medo. Sim. Né? Eu não falei na minha apresentação, mas eu também tenho um filho de 13 e uma filha de 6. Então também vivo isso, né, na prática. A gente não deixa que eles voltem da escola sozinhos a pé, nós moramos numa cidade perigosa, né? Mas a gente sai para trabalhar e deixa eles conectados numa rua com 3 bilhões de pessoas. E aí, quando os pais perguntam a idade, eu pergunto assim: qual idade você deixaria seu filho sozinho na 25 de março, na véspera do Natal?
Né? Então, com qual idade você se sente seguro para expor numa situação dessa? Eu garanto que na internet tem muito mais gente que na 25 de março, na véspera do Natal, né? A gente vai dormir e deixa os nossos filhos na rua, nessa rua, com as portas escancaradas para nossa casa, né? A gente sai e os deixa nessa rua. Então, o controle parental, ele é fundamental, mas infelizmente hoje, embora existam vários tipos de controle, aplicativos, etc. Você usa o Family Link? Né? Fica a dica, Family Link eu também uso. Eu entendo hoje como o melhor controle parental de aplicativo, né? Só que por mais que as empresas trabalhem nisso, apenas hoje 18% dos adolescentes têm controle parental dos celulares. Então, quer dizer, os pais, de fato, não estão vendo tudo que eles estão fazendo. Mas quando a gente fala dos adolescentes, você está considerando 17 anos e 11 meses. Isso. Os 18, você já está dizendo que eles são adultos responsáveis por fazer aquilo. Isso. Bem entendo. Isso, porque assim, na verdade, né, se eles fizerem alguma coisa errada, aí quem vai responder são eles, né? E qual que é talvez, essas dicas que pode se dar para o adolescente que está entrando talvez no ensino médio, porque em breve ele vai ter a independência sozinha dele, das responsabilidades que ele vai ter, porque a gente está falando de responsabilidade na internet, mas nos nossos tempos, talvez que não tivesse a internet, a responsabilidade vinha de outra forma. E cada vez mais eu vejo a dificuldade e o desafio de equilibrar os dois. Porque quer ter celular e quer ser livre, mas cadê as responsabilidades dentro de casa, né, para você ir criando essa sua autoindependência? E daí, que tipo de pergunta que você... Eu acho que que tipo de dica que você dá para esses pais para equilibrar esse não, que ele é extremamente necessário, e do que, se você quer assim. Porque cada vez mais é difícil dizer isso, porque a gente fica tanto naquela rotina do trabalho, do dia a dia, e de falar, tudo bem, tá, hoje eu também tô cansada, e eu me vejo muito isso. Hoje eu tô bem cansada, a sonarinha vai ser ótima. Assiste essa galinha pequena, pelo amor de Deus, pra almoçar, entendeu? É natural, porque senão a gente fica com aquele chapeuzinho da culpa, e acho que esse equilíbrio ele é importante. Quais são as suas dicas? Eu acho que a Célia... Deixa eu dar uma entradinha aqui agora. Nós a trouxemos o ano passado? O ano passado. Ano passado, gostamos muito dela. A intenção era até que essa palestra tivesse mais pessoas, infelizmente, presencialmente. A gente já estava preparado para isso para amanhã, mas infelizmente com o problema que nós estamos tendo, mundial, né, do coronavírus, nós estamos fazendo online. Mas eu pretendo trazê-la futuramente para ver se a gente surgem mais perguntas, ela vai responder essas perguntas. Mas eu pesquisei alguns detalhes que eu estava passando para a doutora. Um universitário hoje, na escola, ele passou 5.000 horas lendo. Universitário hoje, não estou falando dos nossos filhos, dos filhos de vocês agora. 10.000 horas jogando videogame da vida dele. E 20.000 horas na TV. Hoje, a gente vê muito pouco eles assistindo televisão, né? Sim. Então, tá tudo mudando, o cérebro, tudo mudando. Nem canal em casa eu tenho, então concordo. Nos Estados Unidos, 39% das crianças, os pais permitem que abram as contas sociais antes dos 12 anos. 39% nos Estados Unidos. No Reino Unido, 46% permitem. Eles fizeram uma pesquisa entre os professores do Reino Unido. 37% já viram incidentes sérios em segurança online dos menores. Então agora eu gostaria que ela respondesse a pergunta, porque agora eu já tenho os dados, né? Uma questão assim importante, que eu acho que os nossos filhos só estarão realmente protegidos e saberão agir conforme o tempo vai passando, se nós falarmos com eles dos perigos online claramente, né, de maneira muito escancarada. E eu acho que nem sempre isso é tratado em casa de maneira assim tão clara. Eu costumo usar a metáfora, né, falar da história da Bela Adormecida,
que a Bela Adormecida, quando ela nasceu, né, jogaram uma maldição nela, dizendo que se ela colocasse o dedo na agulha da roca de fiar, ela e todo o reino, todo mundo dormiria por 100 anos. E aí o que o rei e a rainha, o que os pais fizeram? Eles chegaram para ela e falaram: Aurora, olha aqui, minha filha, você tem uma maldição, você não pode pôr o dedo na roca de fiar, então eu vou te apresentar aqui, ó, roca de fiar. Grande, média, pequena, roca de fiar de vidro, de madeira, de metal, foto de roca de fiar, vídeo de roca de fiar, isso aqui é perigoso para você. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles, como pais que nós somos, acharam que podiam protegê-la de todo o mal do mundo e mandaram sumir com todas as rocas de fiar. Porque é isso que a gente acha, que a gente pode proteger os nossos filhos. Só que aí uma ficou, né, lá no alto da torre, porque tem sempre uma que fica, né? Sempre vai ter. Sempre tem uma que fica. E quando ela se deparou com esse objeto, ela não só não sabia o quanto isso era perigoso, como ela tinha curiosidade em relação a um objeto que ela nunca viu. E ela vai lá, põe o dedo, todo mundo sabe o resto da história. Então, se a gente não deixar claríssimo para eles, olha, foi presa mais uma organização criminosa ligada à pedofilia. Sabe o que eles faziam? Eles faziam isso, tá? É isso que está acontecendo. Olha, fulano se passou por criança conversando e enganou, assim, né? Se a gente não deixar, e daí alguns pais podem pensar, nossa, mas isso não é terrorismo, isso é apresentar o mundo como ele é, o mundo é perigoso. E a gente fica dizendo assim, não fala com um estranho na rua, não dá informação, não chega perto de carro, não aceita chocolate de ninguém na rua. O perigo está dentro da nossa casa hoje, né? O perigo está ali, está muito mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. Então deixar isso muito claro para eles cada vez mais cedo, porque aí entra também uma outra questão, que a senhora também falou da maturidade, né? Nós estamos criando essa geração dizendo para eles o tempo todo assim: como vocês são espertos, como vocês são inteligentes. Eu com 3 anos só comi areia e você desbloqueia o tablet sozinho, escolhe vídeo, fecha vídeo. Não é isso que eles fazem? Você tem uma menina de 3, de 5, não é isso? E nunca ninguém sentou com essa geração e falou assim: vem cá, deixa eu te ensinar a usar o tablet. A gente nunca fez isso. E é tão engraçado, só uma observação, claro. porque a gente na empresa lançou um aplicativo agora e eu vejo algumas dúvidas que vêm desse público que elas relativamente são simples se elas fuçassem. Sim. Só que não fuça. Isso, porque é quando mais eu velho. olho o meu filho de 5 anos baixando um joguinho e eu olho para aquele joguinho e falo, nossa, que joguinho é esse? Tipo, Minecraft, por exemplo. Isso. E que ele tem a habilidade de fuçar e de entender e de compreender, é muito nítido e muito claro de como esse processo tecnológico na cabeça dele é muito mais evoluído e rápido do que o nosso próprio, que já tem 40 anos aí. Sem dúvida nenhuma. E só que eles estão crescendo, então, pensando, gente, nós somos muito espertos. Né? A gente é muito inteligente, a gente domina a tecnologia, e é verdade. Só que eles dominam uma ferramenta. Sim. Isso é fato, né? A gente compra um celular novo e fala, filho, vem cá, por favor, arruma isso aqui pra mim, entendeu? né? E aí eles crescem nessa ideia de que eu domino. Só que eles são tão imaturos quanto um adolescente de 14, de 12, uma criança de 8, uma criança de 6. Porque maturidade a gente só ganha com experiência de vida, não é isso? Sem dúvida. Maturidade a gente só ganha errando, acertando. Então eles podem dominar a tecnologia absurdamente, mas são imaturos. Sim. E aí quando o perigo se apresenta na frente deles, eles não sabem como agir. Eu acho que até antes, né? Porque quando eu olho o relacionamento, igual vocês estão abordando aqui, né? Que eles falam no WhatsApp, oi aqui. Isso.
quando enfrenta com a vida ali, como que é essa relação de olho no olho para encarar um problema, para encarar um desafio, para encarar um menininho que está querendo paquerar a menininha ou vice-versa, porque a gente teve que enfrentar isso, de tomar a decisão, de pegar o telefone de olho no olho, né? Então esse equilíbrio na escola também é muito importante para poder tornar mais forte em relação ao relacionamento. Sem dúvida. A gente aqui aí é o papel do professor, do funcionário ser afetivo e ser mediador de situações. Isso é muito importante. A gente vê, por exemplo, nós estamos trabalhando na Coreia do Sul com as crianças, nós estamos trabalhando na Ásia. O índice de suicídio lá é absurdo. O índice de meninas e de meninos com cirurgia plástica para ocidentalizar o olho é um absurdo. No Japão, o uso de bonecas para sexo, né, que eles têm as bonecas, é porque eles estão tanto no mundo interlive que para eles é difícil esse relacionamento olho no olho. Por isso a mudança da sala de aula, de você ter o contato visual. Até essa mudança de sala de aula é importante, a gente percebeu, para que tenha mais relacionamento, para que ele perceba o outro, porque eles não estavam percebendo o outro, essa percepção do outro. E uma questão, né, Célia, cortando, mas dizendo, isso vem até uma preocupação nacional, por isso as mudanças trazidas agora pela BNCC, Sim. Né, que cobram as escolas dizendo, olha, vamos olhar para os relacionamentos, vamos olhar para a formação socioemocional dessas crianças, porque a gente está se perdendo nisso, né? Exatamente. Sim. Eu tenho uma filha de 12 anos, né? Desde os 10 anos ela tem celular. Lógico que eu acompanho super de perto, pelo menos um dia sim, um dia não, eu faço varredura em tudo, né? Não deixo mais ela pagar nada, porque eu quero conseguir ler tudo, porque lógico, ela acha que ela é esperta, que ela não quer que eu veja, ela acha que ela vai apagar antes, né? E a gente costuma brincar que no Instagram, por exemplo, todo mundo é lindo. Né? Então, nossa, você é linda, nossa, te adoro, te amo, você é minha... Nossa! E às vezes a pessoa passa, olha, Laura, aquela ali não é sua amiga no Instagram, Não fala nem oi, né? Mas eles não se falam nem oi, mas no Instagram eles conversam super, né? E o que eu percebo em relação até à imaturidade, grupos de WhatsApp, principalmente, eu acho que com essa idade é quando começam realmente os problemas, 10, 11, 12 anos, 13, 14, né, Cid? Sim, sim. Eles acham que eles são super adultos, eles sabem fazer tudo, eles sabem fazer vídeo, eles sabem fazer foto. Então eles tiram foto do colega e editam, né? Às vezes fazem coisas que você fala, meu Deus, como eles conseguiram fazer essa edição, né? A gente não conseguiria. E eles realmente não têm noção da responsabilidade que isso pode gerar. Que está envolvida que está nisso. envolvida nisso. Eu tenho certeza absoluta que os grupos de WhatsApp foram criados pelo capeta. Eu não tenho nenhuma dúvida, tá certo, né? Para tirar o nosso sossego para sempre. Até né? dentro da família. Não, né? Você pode escrever tudo. Né? As pessoas escrevem pra gente qualquer hora do dia ou da noite, ficam bravas se você visualizou e não respondeu na hora. E assim, né? Isso é muito da tecnologia hoje. A tecnologia aproximou as pessoas que estão distantes, porque é possível falar com alguém do outro lado do mundo, e afastou as pessoas que estão próximas, né? Então a gente senta às vezes para almoçar, para jantar, cada um da família tá no celular, né? A gente vê em restaurante e quem está próximo não consegue olhar no olho. O problema do grupo do WhatsApp, eu vejo assim que, para vocês terem uma ideia, de 2016 a 2019, os processos envolvendo o WhatsApp cresceram 400%. Tá? Por quê? Porque as pessoas não têm filtro e porque no WhatsApp a prova está feita, né? Tá lá escrito com o teu nome, com o teu telefone, não tem como você negar. Não tem como você falar, não era bem isso que eu queria dizer, mas é o que está dito. Não tem como você dizer, não fui eu. Tá escrito com o seu nome, com o seu telefone, o seu áudio. E aí o WhatsApp tirou um pouco, como você não está olhando para outra pessoa, como você não está vendo a expressão dela, não está vendo, né, a expressão corporal, os olhos dela, o jeito que ela está reagindo, as pessoas vão fazendo, né?
E aí falam, daí também outra coisa, eu interpreto como eu quero, né? Sim, de acordo com o meu ânimo. E aí começa uma briga. Sim. Né? E tudo no WhatsApp ganha uma proporção que às vezes numa conversa pessoal resolveria em 5 minutos. Olha, tal coisa, acabou. Só que aí no WhatsApp ela se acha no direito de opinar, aí ela discorda, aí eu fico do lado dela, aí você briga comigo porque eu tô do lado, pronto. No fim as pessoas nem sabem onde começou aquele conflito de grupo de WhatsApp, né? Imagina isso numa turma de 12 anos. Sim, e é de 13 anos. E é uma coisa que uma vez o meu marido abordou com a Maria Eduarda e que eu achei fantástico o posicionamento dele e que eu não tinha pensado por esse lado. Ele falou assim, nessa fase mais ou menos, começou o quê? A brincadeira do verdade e desafio. E às vezes rolava, fulano vai dar um selinho com o ciclano, beleza. E tava a festa, acontecia, rolava ali, ficava ali, no máximo na segunda-feira sabia a sala, ou um ou outro. Hoje em dia é filmado, isso em 2 segundos já tá todo mundo da escola sabendo daquela As informação. coisas são eternizadas no mundo digital. Exatamente. Então, uma coisa que ele sempre fala, tome muito cuidado com o que você faz, não que a gente não devesse tomar na época que era nossa, mas é que hoje as coisas realmente tomam outra proporção. E às vezes as pessoas, elas editam de certa forma que não viu todo o contexto, mas viu só aquela parte, não entende nada, aí julga, aí a gente já sabe todo o caminho que isso vai tomar, né? Então, assim, a gente sempre tenta orientar esse lado também, porque eu vejo isso, que qualquer coisa que você faça do offline, né? Como não tem mais online e offline, isso pode ser disseminado de uma forma muito rápida, né? E assim, a gente não pode perder de vista nunca, né? E tem que passar isso para as crianças, para os adolescentes, que o mundo digital hoje é essa reunião de 3 bilhões de pessoas numa velocidade que, para vocês terem ideia, em 60 segundos são trocadas 18 milhões de mensagens no WhatsApp. Em 60 segundos são visualizados 4 milhões e meio de vídeos no YouTube. Em 60 segundos são feitos mais de 1 milhão de logins no Facebook. A velocidade da internet é essa. E aqui entra, estava pensando bastante nisso, quando vocês falaram da questão se o aprendizado tem que ser divertido sempre. Eles estão acostumados nesta velocidade. Sim. Se o WhatsApp roda 18 milhões de mensagens em 1 minuto, é sério mesmo que eu vou ter que ficar sentado nessa cadeira olhando para a coluna vertebral do meu amigo 50 minutos? Parado? Né? Ele não fica. É outra geração. Não fica. Né? Então eles buscam. E uma outra coisa que eu pensei agora, também em relação a essa questão da maturidade dos grupos, uma palavra que ficou muito em moda ultimamente é empatia, né? Tem que ensinar empatia. Só que nós temos uma questão importante que é o seguinte: quem não sofre não tem empatia. Se você não conhece o sofrimento, você não é capaz de ser empático, de desenvolver a empatia. E quantas vezes nós, pais dessa geração, estamos poupando os nossos filhos de sofrimento? A gente não quer que eles fiquem desgostosos, que eles sejam contrariados, frustrados, né? Então deixa eu correr para satisfazer as vontades deles, eu vou dar para ele o que eu não tive, né? Tem muito isso. A gente trabalha demais, então, poxa, ele quer o 3º tênis novo nesse semestre. Mas para que eu trabalho tanto? Eu trabalho para isso, vou dar. Dinheiro é para isso, né? E aí, como que essas crianças vão exercitar a empatia se elas não conhecem o sofrimento? Né? Assim, muitas vezes os pais hoje morre alguém da família, morre o bichinho, os pais poupam os filhos disso, né? Gente, nada é mais certo nessa vida que a morte. A morte faz parte dessa vida. Então, seja o avô, a avó, seja o bichinho de estimação, seu filho precisa lidar com esse sofrimento, né? Porque isso vai bater na vida dele em algum momento.
Sim. E aí a gente vê que as crianças têm dificuldade de se pôr no lugar do outro, porque elas não estão tendo a oportunidade de sofrer. Né? E aí acaba sobrando para a escola, né? A gente vê que eles não Trabalhar sabem, coisas que os pais deveriam. eles não sabem lidar com imprevistos. Sim. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a vida é imprevisto. Né? Você sai para chegar ali, você pode tropicar, cair, bater a cabeça, morrer, você pode ser assaltado, você pode conhecer alguém que você vai amar, que você nunca ia esperar que você ia amar aquela pessoa. Então, a vida é feita de imprevisto. A morte é a mais certa que nós temos. E essas crianças estão afastados disso. Porque não adianta eu falar para eles, olha, naquela rua tem um buraco, então nunca passe naquela rua. Porque um dia ele vai pegar o carro, ele vai cair com o carro dentro do buraco, porque ele nunca tinha caído. Você teve a experiência, a sua experiência. Você pode conversar com o seu filho, mas você não pode estar certo que você conversando, ele adquiriu a experiência. A experiência se adquire vivendo. Viver é risco, e eles têm que ter a consciência disso. Viver é, às vezes, uma pessoa não gostar de você. Sabe, às vezes você olha para aquela pessoa, não sabe por quê, a gente não sabe por quê, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Tá, mas você vai ser educado com ela. Porque às vezes eu pego o aluno lá e falo assim, eu não gosto dele, diz que eu não sento perto dele. Por que você não gosta dele? Você vai conviver com ele. Você vai conviver com ele, sim, agora que vai ficar sentado do lado. Como que você pode não gostar sem conhecer? Então essa mediação é essa parte importante de uma escola com filosofia humanista. Nós nunca quisemos ter uma escola grande, porque eu acho que a gente vai perder esse contato. A escola pequena você cerca muito. A escola média é o que mais se usa e é o que mais eu tenho visto dentro da Europa. Na Europa eles usam escolas médias, pararam em escolas muito grandes, porque eles viram que eles estavam perdendo esse controle humano. E como a minha filosofia é humanista, é mais do lado europeu, o brasileiro nós somos afetivos. Diferente do passado, quando as mães ficavam com os filhos e tinha esse equilíbrio de escola e educação em casa, não é o tempo de hoje. Então, se a gente não pensar que hoje as mulheres, os pais, né, os homens trabalham e eles têm pouco tempo para ficar com os filhos e não contar exatamente com esse papel, porque quer queira ou não que os pais tenham que delegar, mas contar com pontos principais na educação, ele é fundamental justamente para trazer esse equilíbrio, né, dentro do crescimento da educação dele. Vocês vejam bem as famílias, né? Vamos falar das famílias calientes que a gente fala, Espanha, Itália, Portugal. A gente vive de abraço, né? O almoço de domingo é importante. Aquele filho às vezes a gente erra também, porque o filho está com 40 anos, não saiu de casa ainda, a gente tem que empurrar, chutar fora do ninho. Mas é diferente também dos países mais frios, que eu digo na parte emocionalmente, que eu não vou citar, mas o menino que fez 16 anos vai tomar o mundo. Quer dizer, a gente vê as sociedades são muito díspares, muito diferentes, e a gente precisa buscar o meio termo. Tem a hora que você tem que falar, agora você vai, né? Agora você já é grande, você vai enfrentar isso. Eu não vou com você, você vai ter que ir sozinho. Esse é o papel da mãe, é que a gente quer se sentir necessário. Aí tem esse aspecto, né? Toda mãe quer se sentir necessária. Aí tem hora que a gente fala, estou cansada de vocês, eu vou fugir porque eu não aguento mais. Mas nós criamos isso, somos nós que criamos isso. E uma coisa interessante, né, é no seguinte sentido, em relação a essa questão dos imprevistos, né? Nós estamos vivendo nesse momento um imprevisto mundial, né? Todo mundo olhando para isso, e muitas crianças falam em casa assim, vai cancelar as aulas? Tomara que cancele as aulas, né? Por quê? Porque, claro, como criança, como adolescente, eles só estão vendo a vantagem de quantos dias vão ficar em casa. Vou ficar em casa, vou jogar videogame, férias antecipadas. Só que nosso papel é dizer para eles, olha, isso pode ter um lado legal, mas olha, deixa eu te explicar. A economia tá um caos. As pessoas vão parar de comprar, vão parar de vender, nós vamos ter problemas, as viagens estão sendo canceladas. Então, que a gente não perca a oportunidade, né, como pais,
de sempre ensinar, porque eu acho que às vezes a gente perde a oportunidade de ensinar, né? Tá acontecendo uma determinada situação e a gente deixa aquilo passar. E aí eles vão tomando decisões, né, no mundo online ou não, mas que acabam tropeçando por aí. Bom, gente, eu acho que a nossa conversa está sendo muito boa. Nós vamos dar continuidade no segundo semestre. Se Deus quiser, em lugar aberto, com multidão, da gente poder abraçar e beijar de novo, porque eu estou precisando amarrar meus braços, porque as crianças vêm, estão acostumados comigo, que eu vou lá na prazinha, rolo pro chão, eles vêm, já vêm correndo me abraçar, e eu falo, não abraça a tia Célia, porque a tia Célia agora não pode, mas está difícil para mim. E então nós vamos trazê-la novamente, doutora Carolina. As mães, agradeço muito de vocês terem vindo. E estamos aqui, abertos sempre, é uma escola que está sempre de braços abertos para recebê-los. Muito obrigada.